O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nesta semana nós celebramos grandes solenidades que marcam profundamente a vida da nossa fé. Na sexta-feira celebramos o Sagrado Coração de Jesus e rezamos pedindo a Deus um coração mais parecido com o coração de Jesus, cheio de misericórdia, de compaixão, de bondade e ternura para com todos. Ontem nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, a memória, e rezamos também pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que também nós tenhamos um coração parecido com o seu, capaz de acolher a palavra de Deus e realizar a vontade de Deus em nossa vida. E capaz também de guardar tudo em nossos corações. No dia 24, havíamos celebrado a Natividade de São João Batista, o último dos profetas e o maior de todos os profetas, o único que não só preparou os caminhos para o Senhor, mas o indicou: não devem vocês mais seguir-me, quando todos queriam proclamá-lo como Messias, ungido de Deus. Não sou eu, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, ele é muito maior do que eu, é ele o Cordeiro de Deus que todos devemos seguir. E hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, importantíssimos na nossa vida de fé. Nós só tivemos acesso ao Evangelho porque estes apóstolos deram testemunho do Evangelho com coragem e alegria. E por isso
o Evangelho, a boa nova de Jesus pôde chegar até nós. Pedro tem sempre um destaque nos Evangelhos. Quando nós lemos os Evangelhos, vamos perceber, quando Jesus chama os discípulos, Pedro está sempre entre os primeiros, se não o primeiro a ser chamado. Pedro é também quem sempre fala em nome de todos os outros. Quando Jesus pergunta, como no Evangelho de hoje, quem responde em nome dos demais, mostrando a sua liderança, é Pedro. E também Pedro é o mais citado nos Evangelhos. Pedro é citado 114 vezes nos Evangelhos e 57 vezes nos Atos dos Apóstolos. Para perceberem que Pedro é o mais citado, o segundo mais citado, que é João, o evangelista, o discípulo amado, ele é citado nos Evangelhos apenas 38 vezes. E nos Atos dos Apóstolos, 6 vezes. Certamente porque Jesus queria confiar a ele uma missão especial. E o Evangelho de hoje nos revela como foi que Jesus confiou a ele esta missão especial. Todos os outros evangelistas também falam e dão destaque a Pedro. Por exemplo, São João, antes de Jesus confiar a missão especial a Pedro de dirigir a igreja, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E só depois de 3 perguntas e 3 respostas é que Jesus lhe confia as chaves da igreja. Hoje, no Evangelho de Mateus, Jesus pergunta aos discípulos o mesmo que Marcos nos revelou no domingo passado. O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Quem eles pensam que eu sou? Alguns pensam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Noutras palavras, pensavam que Jesus era um grande profeta, como foram Jeremias, Isaías e assim por diante. Mas Jesus é mais que um profeta. Jesus é o ungido de Deus. É dele quem falam todos os profetas. É ele quem deveria vir. E ele veio e já está no meio de nós. Por isso Jesus pergunta: agora não quero saber mais o que os outros pensam de mim, mas vocês, meus discípulos da primeira hora, que estão comigo desde o início, quando Jesus começou a chamá-los e começou a catequizá-los e começou a formar a sua igreja. Vocês que estão comigo, que em casa sós eu explico tudo depois de falar à multidão. Vocês certamente já entenderam quem sou eu. Quem sou eu para vocês? Novamente, é Pedro quem responde. E diz: tu és o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, aquele que nós todos esperávamos, que os profetas anunciaram. Jesus, vendo a resposta acertada de Simão, agora vai lhe confiar a missão de dirigir a sua igreja. E Jesus muda o seu nome. De agora em diante, você não será mais Simão, filho de Jonas. Era este o costume. Em alguns lugares ainda é este costume. A minha região, todo mundo é chamado assim. Todo mundo, porque a minha cidade é pequenininha, é o mundo, né?
ela só tem 5.000 habitantes, mas nunca eles falam o João Inácio. É o João Inácio, filho de. É Simão, filho de Jonas. Jesus diz: você não mais será chamado filho de Jonas nem Simão. De agora em diante, tu és pedra, e sobre esta rocha firme eu vou construir a minha igreja. E deu a Pedro a missão de governar a sua igreja, a missão de confortar os irmãos na fé, a missão de fazer com que a igreja permaneça sempre em comunhão, unida, a missão ainda de ser ele o pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Por isso lhe confia as chaves, sinal. A chave é sinal de poder, de quem pode ligar e desligar, abrir e fechar. Portanto, é Pedro quem recebe de Jesus esta missão especial de ser o vigário de Cristo na terra, depois que Jesus terminou a sua missão e voltou para junto do Pai. O outro que nós celebramos hoje é Paulo apóstolo. Paulo, muito diferente de Pedro, não fazia parte dos primeiros seguidores e seguidoras de Jesus, ao contrário, ele era perseguidor de quem seguia Jesus. Mas no caminho de Damasco, um dia, ele se converteu. E se convertendo, ele tornou-se um grande anunciador do Evangelho. Ele, ao sentir a força do Evangelho, que transformou a sua vida, ele ficou de tal forma imbuído desse Espírito de Deus, que ele amava dizer, e retrata isso em suas cartas e em sua vida: ai de mim se eu não evangelizar. Queria que todas as pessoas, todos os povos pudessem conhecer, acolher o Evangelho que ele um dia no caminho de Damasco escutou. E ele pensava consigo mesmo: não é justo que as pessoas não conheçam a boa nova do reino de Deus. E por isso eu tenho que ir de povoado em povoado, de cidade em cidade, a todos e a todas eu tenho que anunciar o Evangelho. Por isso ele dizia: ai de mim se não anunciar o Evangelho. E transformado pela força do Evangelho, ele dizia ainda: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Paulo, diferente de Pedro, ele representa a igreja no seu aspecto missionário. A igreja é uma comunidade de discípulos missionários. E Pedro representa a igreja mais no sentido de instituição, de unidade, de família, para que todos permaneçamos unidos na fé. E Paulo hoje, na segunda leitura, na carta a Timóteo, ele, terminando a sua missão, ele diz com alegria: eu estou concluindo a minha corrida, mas eu guardei a fé, eu perseverei no seguimento de Jesus até o fim. Oxalá também nós possamos, no final da nossa vida, dizermos todos com São Paulo: estamos concluindo a nossa missão, nós guardamos a fé, combatemos o bom combate, perseveramos no seguimento de Jesus. Que ao celebrarmos hoje São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, também nós, olhando o testemunho deles,
sejamos desafiados a dar testemunho da nossa fé. Graças ao testemunho deles, o Evangelho chegou até nós. Muitas pessoas esperam hoje o nosso testemunho para também acolherem o Evangelho da vida. Que São Pedro e São Paulo intercedam para que também nós possamos fundar o nosso compromisso em Cristo Jesus de tal forma que nós não tenhamos paz enquanto nós não dermos testemunho do Evangelho a todas as pessoas que nós encontrarmos. Também nós podemos dizer com São Paulo: ai de nós, se nós não evangelizarmos. Sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Bom pastor.